Girassol Jornal, quinta-feira, boa noite, bem-vindos. Covid-19, detectados na província do Namibe 14 casos positivos da doença. Pacientes têm idades compreendidas entre os 10 e os 45 anos. Casos de cólera no país já passam dos 380 no total, segundo a última atualização. Nas últimas 24 horas foram reportados mais 51 casos. Angola e França, a cooperação económica ganha novos acordos, com valor avaliado em mais de 400 milhões de euros. Visita oficial do chefe de Estado angolano teve início hoje. Lunda Norte, campanha de colheita de soja, foi lançada hoje no município do Lóvoa. O governador da província de Luanda visitou obras sociais no Kazanga e não gostou do quadro atual de saneamento básico na zona. Tanzânia, país nega suspeita de surto de Marburg após alerta da OMS. A atualidade no Girassol Jornal acontece também com o melhor do desporto. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. No Namibe, as autoridades de saúde anunciaram o registro nos últimos dias de 14 novos casos positivos de Covid-19. Os infectados têm idades compreendidas entre os 10 e os 45 anos. Até o momento, são todos assintomáticos e encontram-se a cumprir quarentena domiciliar. A informação foi confirmada pelo diretor do Gabinete Provincial de Saúde no Namibe, Miguel Ferreira. De acordo com as autoridades sanitárias daquela província, os casos são assintomáticos e estão a cumprir quarentena domiciliar em Moçambique, facto confirmado pelo diretor do Gabinete Provincial da Saúde do Namibe, Miguel Ferreira. O diretor do Gabinete Provincial, Miguel Ferreira, informou que, tão logo tenham tomado conhecimento dos casos, foram efetuados o rastreio dos contactos diretos dos pacientes. Sim, confirmo, sim, porque, na verdade, a gestão da pandemia da Covid-19 enquadra-se na gestão normal de qualquer patologia neste momento. Basta termos em conta a cobertura vacinal que nós temos a nível da província. E entendo que em nenhum momento foi declarado a nível do país, do mundo, a erradicação da Covid-19. Logo, casos esporádicos vão surgindo um ou outro caso. E neste momento, a nível da nossa província, estamos a controlar 14 casos positivos, claro, assintomáticos e que se encontram em quarentena domiciliar. Na verdade, esses casos vão surgindo assim de forma esporádica. Um caso tem alta, vai surgindo outro. O de bom e a boa notícia que se tem é que não há mortalidade, né, nesse sentido, face também aos efeitos da vacina e da cobertura vacinal que a província... Miguel Ferreira disse ainda que foi intensificada a campanha de sensibilização junto às comunidades com o objetivo de garantir o cumprimento das medidas de biossegurança. Certamente que isso já não pode constituir grande preocupação quanto à gestão, mas é necessário sempre que as pessoas tenham em conta as medidas de prevenção, né? Porque uma vez não tendo sido erradicada a doença no país e no mundo, é porque a necessidade se impõe ainda das pessoas continuarem a observar as medidas de prevenção. Continuamos, tal como já denota, em nenhum momento nós paramos com as nossas medidas de sensibilização à comunidade, acima de tudo. Primeiro que quando identificamos ou notificamos um caso positivo, faz o rastreio dos contactos para podermos fazer a limitação e o controle da situação. Essa é a primeira atitude na presença de um caso positivo e continuamos a intensificar as ações de sensibilização das populações no cumprimento das medidas de biossegurança que se impõem a todo momento. Foram detectados aqui a nível do município de Moçambique, primeiro algum paciente que deu por algum quadro respiratório no hospital, como é padrão já ministerial, fazemos essa testagem toda, daí foi identificado ou diagnosticado e no rastreio dos contactos então onde surgiram mais esses outros casos. As idades compreendem dos 10 aos 45 anos. Na província do Namibe, na cidade de Moçambique, foi registrado novamente casos de Covid-19. Neste momento, as autoridades controlam 14 casos positivos sem registro de mortes. E nas últimas 24 horas foram reportados 51 casos de cólera, sendo 15 no município de Cacoaco e 4 nos Molevos, 3 no Ogiaenda, 2 no Sambizanga e Viana e 1 na Ingombota e Belas, na província de Luanda, 15 no município de Sequele, na província de Icolo e Bengo, e 5 no município do Dande,
3 no município de Panguila, na província do Bengo. Dos casos notificados, 10 foram confirmados laboratorialmente. Ocorreram 2 óbitos no município do Dande, província do Bengo, sendo um extra-hospitalar. Até a terceira semana epidemiológica de 2025 foram registados um cumulativo de 383 casos com idades compreendidas entre 2 e os 73 anos, dos quais 187 do sexo masculino e 196 do sexo feminino. A Organização da Mulher Angolana realizou hoje uma campanha de sensibilização sobre a cólera. A ação foi dirigida aos vendedores que atuam nos mercados dos congoleses, Asa Branca e Kikolo. Um apelo que surge em meio ao atual cenário de cólera, que já preocupa as autoridades sanitárias. Nos mercados, as condições precárias de higiene são propícias para a disseminação da doença. Aí também, coisa de boi também, missa no bidão, desse aqui também, tem doença ou não tem doença, ninguém não vai saber. Mesmo criança mais velha, tudo pode apanhar doença, assim não dá também. Tem que reclamar também para ficar cuidado no mercado aqui também. As pessoas que também estão missando no bidão também, não dá também para meter no chão. Tem que ir no casa de banho, muito a fazer isso. Para as cozinheiras, os cuidados no preparo dos alimentos necessitam de observação constante. A dona Marisa sabe bem disso. Temos que lavar as mãos com água e sabão e omo e temos que tapar a comida, desinfeitar o lugar onde nós estamos, por causa das moscas. É isso, o que falo é a higiene. Temos que colaborar uns aos outros. Diferente dos congoleses, no mercado do Asa Branca, segundo o seu administrador, todas as condições estão criadas, inclusive a canalização que permite o jorrar da água pelas torneiras. Nós temos uma torneira, 2 torneiras junto à administração do mercado e temos estado a distribuir água assim que as pessoas necessitarem. Há um esforço não só da administração do mercado, mas também da administração municipal, na pessoa da sua excelência, senhora administradora municipal. Com números que não param de aumentar, o surto da cólera em Angola tem mobilizado diferentes forças. Neste particular, a Organização da Mulher Angolana, OMA, que escolheu passar a mensagem aos operadores das praças de Luanda. Aqui nos mercados nós temos, para além de falarmos com todos os vendedores, temos focos específicos. As mamães que vendem a carne, o peixe, o pão, as frutas e também nas cozinhas. Porque nas cozinhas muitas das mamães lavam a louça, às vezes sem sabão, e estamos a reforçar então a informação da necessidade de, para além do sabão que tem que se utilizar, também colocarem algumas gotas de lexívia para ajudar a desinfestar a água e poderem lavar os pratos que são utilizados para servir o alimento para as pessoas. Estamos à procura daquelas mamães que vendem água nos sacos, aquela água que elas vendem de 50, 20 ou 30, estamos à procura delas. Aí dentro não localizamos, mas nos indicaram que estão aí nos prédios, então vamos aí aos prédios onde estão os tanques de água para ver se encontramos as mamães, para sensibilizar as mamães e também partilhar a informação sobre a necessidade de colocarem as gotas de lexívia para desinfetar esta água que é utilizada. Nós estamos unidas. A OMA está unida no combate à cólera e nós vamos então fazer o nosso trabalho de prevenção. A campanha que visa sensibilizar os operadores sobre os perigos e cuidados a ter com a cólera vai estender-se por todo o país. E os preços de alguns produtos de higienização nos mercados de Luanda subiram. São os casos do sabão em barra e lixívia, só para citar alguns. O Mandela Silva passou hoje por alguns dos mercados mais frequentados da capital. Segundo as donas de casa, os preços dos produtos de higienização registraram um aumento desde o momento em que foi divulgado o aparecimento da cólera no país. O sabão em barra, por exemplo, nos mercados e lojas locais, está no valor de 2.000 kwanzas, se comparado ao ano de 2023, que custava 900 kwanza, como nos conta a senhora Luísa Figueira. Eu, por acaso, vim aqui à procura do Omo mesmo e já achei o preço um pouco exorbitante, porque antes o detergente, né, que é o Omo, que nós usamos normalmente, estava no valor de 2.800, que era 12 pacotes.
Agora eu cheguei e encontrei já 3.900. Já subiu. Temos que ver os preços têm mesmo que baixar para que nós, o povo, consigamos ultrapassar esse problema que é a cólera, né? Para podermos comprar o sabão, o detergente. E temos aquele hábito de lavarmos com água e sabão, porque nessa necessidade, se viemos ao mercado e encontramos um preço exorbitante, claro que não vamos conseguir lavar as mãos com água e sabão. Isabel de Oliveira diz que os preços atuais não vão de encontro ao bolso do cidadão. Estão caros mesmo ainda. Estamos a ver agora essa nova febre, né, de cóleras e tudo mais. E eles, e os preços no mercado dos detergentes continuam a subir. Nesse momento, os preços deviam estar assim um bocadinho reduzidos, porque temos crianças nas escolas, e essas coisas até deviam ser doadas nas escolas. Nós, as mães, agora temos que comprar o álcool em gel, temos que comprar o omo, o sabão. Até eu por acaso, faço com que a minha filha leve álcool em gel na pasta para poder desinfestar as mãos ao sair da kwanzas. Uma barra de sabão eu comprovo porque eu comprei a barra de sabão de 2.000 kwanzas. E pequenas metades assim estão a 350 kwanzas. Não está à altura do cidadão, não temos poder de compra. A população aconselha aos de direito a revisão dos preços dos produtos devido à perda do poder de compra das famílias. Pedimos encarecidamente ao nosso governo que revê essa situação para que então possamos comprar o preço ou o sabão um pouco mais baixo para que todo mundo use. Lavamos a mão com água e sabão. Soja na Lunda Norte. Colheita em grande escala. Em destaque. Resíduos sólidos em Luanda. A voz da população sobre um dos problemas que mais incomoda. Lixo mesmo ali está mesmo mal que está mal. Nós vivemos aqui ao lado da vala, praticamente nós não respiramos ar puro. Os contentores não são recolhidos diariamente, pode passar uma semana. A cólera só vem por causa do lixo. Tudo isso é conosco, então estamos cansadas. Por causa dessa vala, temos muitos mosquitos e é o principal condutor também para a cólera. Lixo, gestão, tratamento e recolha. Lixo, devemos ter cuidado sempre tirando aquele lixo para evitar sempre a cólera. Tem que pôr o lixo no balde dentro de casa, né? E amarrar num saco e depositar no contentor o lixo. Isso eu sei para se fazer. Estamos a ver muita gente que está a morrer por causa da cólera. É por causa de quê? Por causa do lixo. Reportagem da semana. Exclusivo. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quinta-feira em Paris a Ordem Nacional da Legião de Honra Francesa. A ordem é a mais alta condecoração honorífica daquele país europeu. O chefe de Estado angolano deu hoje início à visita de 48 horas à França, a convite do seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Este primeiro dia de visita foi também marcado pela assinatura de acordos importantes no domínio da economia. A França disponibiliza-se a apoiar Angola com um montante avaliado em 100 milhões de euros para a expansão da agricultura. A visita do chefe de Estado da França termina amanhã. O Presidente da República, João Lourenço, iniciou nesta quinta-feira o primeiro de 2 dias de uma visita oficial à França. O primeiro momento foi uma presença no Palácio Nacional dos Inválidos, onde o chefe de Estado, acompanhado da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, recebeu as honras protocolares reservadas a altos dignatários, nomeadamente a execução dos hinos nacionais de Angola e de França, passou revista às tropas em parada e assistiu a um desfile militar de efetivos representando várias forças do sistema de defesa francês. Esta é a segunda visita de Estado de João Lourenço à França. A última remonta a 2018. Os 12 estadistas saíram depois para o Palácio do Eliseu para o encontro bilateral. Na residência oficial do presidente Emmanuel Macron, João Lourenço foi distinguido
com a Ordem Nacional da Legião de Honra Francesa, o galardão que distingue o mérito na expressão mais elevada e o reconhecimento máximo da nação francesa, foi instituído por Napoleão Bonaparte no dia 20 de maio de 1802. Na sua declaração, o presidente da República agradeceu o gesto de França e as autoridades francesas. Isso é algo que não constava do programa, mas o presidente Emmanuel Macron, portanto, fez-me esta agradável surpresa em agraciar-me com tão importante medalha do Estado francês. Isto vem, sem sombra de dúvidas, dar a indicação da importância do reforço das relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países, estados, entre os nossos povos, o angolano e o francês. No final das conversações, os presidentes João Lourenço e Emmanuel Macron falaram em conferência de imprensa sobre os aspectos abordados durante a reunião no quadro do aprofundamento da cooperação. Gostaria de dizer que manifestamos o interesse comum de reforçar os laços de amizade e cooperação em praticamente todos os domínios das economias dos nossos dois países. Angola reiterou perante as autoridades francesas o seu interesse em ver desenvolvermos a cooperação na área da agricultura, do turismo, da saúde, do ensino superior, dos recursos minerais, petróleo e gás e de outros minerais onde os investidores franceses têm toda a liberdade de identificar o que mais lhes interessa desenvolver. No setor da marinha mercante, o setor importante da defesa, segurança e ordem interna, enfim, de uma forma geral, o setor das águas, da energia. Je me réjouis aussi que Météo France International puisse renforcer son partenariat. E quero que MEDEF possa, de facto, reforçar a sua parceria com INAMET. Ao total, mais de 30 milhões de euros de parceria e acordos assinados no quadro dessa visita do Estado. Queremos ir mais à frente com o setor da agricultura e de setores críticos. Queremos voltar a falar sobre o corredor de Lobito, uma infraestrutura ferroviária que é muito crucial para toda a região, que liga a Zâmbia e a RDC ao Oceano Atlântico, atravessando Angola. As empresas europeias, uma grande empresa francesa representa uma vasta maioria do investimento realizado neste corredor, e a França e a União Europeia estão ao vosso lado para podermos concretizar esse projeto, que é um grande projeto. Falamos sobre assuntos regionais e globais, a biodiversidade, as florestas. Falei sobre a Conferência das Nações Unidas que vai se realizar no mês de junho em Nice, sobre também a cimeira sobre a inteligência artificial. Nós queremos que a África possa participar, e a nossa agenda cruzada deve de facto estar em marcha, porque Vossa Excelência poderá tomar a presidência da União Africana e nós desejamos sucesso. E neste âmbito a França poderá em 2026 tomar a presidência do G7. É por isso que nós queremos que haja uma melhor representação da África em todas as instâncias, sobretudo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os vários conflitos que o mundo vem registrando também mereceram o olhar dos dois estadistas. Falamos dos conflitos um pouco por todo o mundo, lamentavelmente, em todos os continentes, da situação difícil, preocupante que vivem os países da região do Sahel, que enfrentam, por um lado, o terrorismo, as mudanças inconstitucionais do poder, as guerras,
as guerras, falamos do conflito que opõe a República Democrática do Congo à República do Ruanda e em que Angola está a jogar o papel de medianeiro, fazendo um esforço a ver se conseguimos pôr termo a este conflito que dura há décadas. Falamos da situação preocupante na República do Sudão, que tem provocado um número bastante elevado de mortos, feridos, destruição de infraestruturas, deslocados internos, refugiados para países vizinhos, e que também urge pôr-se fim a esse mesmo conflito. Obviamente que fora do nosso continente. De acordo com a agenda, no segundo e último dia da visita oficial à França, João Lourenço participa no Fórum de Negócios Angola-França, que vai explorar novas áreas de investimento entre os dois países. Ora bem, temos hoje conosco no Girassol Jornal David Sambongo, é especialista em relações internacionais, vem para conversarmos um bocadinho e a começar por esta visita que o chefe de Estado angolano efetua à França. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Simeão Mundula. Ora. Boa noite, telespectadores da TV Girassol. Bem, doutor, está o chefe de Estado em França. Estivemos a ver momentos que marcam este primeiro dia de visita do presidente João Lourenço. Começaria por perguntar-lhe, não é? A França coopera com Angola praticamente desde a independência nacional, mas apenas no domínio petrolífero. Será a agricultura o setor que pode renovar esta cooperação e torná-la mais intensa com Angola? De facto, a primeira nota que eu gostava de fazer em relação a este convite que o presidente João Lourenço atende, feito pelo presidente Emmanuel Macron, significa efetivamente os resultados de uma diplomacia vibrante que nós estamos a assistir nos últimos anos. Nós temos, portanto, uma política externa e uma diplomacia muito vibrante. Diga-se de passagem que a política externa e a diplomacia consideram-se como o coração e a alma, portanto, de um determinado Estado. E indo diretamente à questão que me coloca, com certeza que a França é um país, um Estado a ter em conta, sobretudo por ser um país muito importante a nível do espectro político internacional e também econômico. É a segunda maior economia da União Europeia, é também, portanto, membro dos 7 países ou do grupo de 7 países mais industrializados do mundo, que é o caso do G7, e diga-se que a própria França este ano vai presidir o G7, e estamos a falar de uma potência, de um Estado que tem muito protagonismo a nível da política e da economia internacional. E se olharmos também para aquilo que é o grau de importância da França, seria fundamental que, para além do domínio do petróleo, do setor energético, tenhamos efetivamente esta cooperação a nível, portanto, da nossa agricultura. Vimos que é a agricultura praticamente o setor eleito para esta nova fase da cooperação entre Angola e França. De facto, começou-se com uma ajuda de 100 milhões para a expansão da agricultura, 100 milhões de euros. Esperemos que haja mais investimento direto francês no setor da agricultura, porque nós precisamos mesmo em Angola alavancar a nossa agricultura no sentido de termos capacidade de autossuficiência alimentar. Portanto, temos terras aráveis, temos bacia hidrográfica, temos um conjunto do ponto de vista do potencial estratégico, ou se quisermos ser muito mais simples, do ponto de vista das condições naturais, temos tudo para que efetivamente consigamos então ter uma agricultura que possa satisfazer efetivamente as necessidades prementes dos cidadãos angolanos e consigamos também exportar os produtos agrícolas produzidos aqui no nosso território. Os dois chefes de Estado confirmaram neste primeiro dia de visita um valor total de mais de 400 milhões de euros para a cooperação, portanto, nesta nova fase com Angola.
e com a agricultura a ganhar 100 milhões de euros. De facto, eu disse anteriormente, e nós temos que olhar para o quadro desta visita do presidente João Lourenço, para o quadro, para a situação da França. A França, nesse preciso momento, está a perder, portanto, espaço a nível de África, sobretudo das suas colônias. A chamada francofonia. Sim, a chamada francofonia. Hoje há uma espécie de clima portanto, de animosidade com certos países. O presidente João Lourenço visita a França exatamente neste contexto, quando a França vive esta baixa influência nos países. Sim, isto, e aqui nós temos que aquilatar aquilo que pode ser o nosso interesse e o interesse, portanto, do governo francês nesta cooperação, porque os Estados... Para o nosso caso, podemos chamar um contraciclo, para o caso de Angola. Sim, para Angola, sendo o presidente da República, e em fevereiro o presidente vai assumir a presidência rotativa da União Africana, a Angola será um interlocutor muito importante, sobretudo para fazer com que a França consiga efetivamente voltar a ganhar espaço a nível do continente africano, e por outra, nós também, enquanto angolanos, devemos aproveitar da melhor forma possível, portanto, este intercâmbio, este estreitar de relações, essa evolução que nós temos a nível das nossas relações diplomáticas, para fazer com que setores fundamentais, como é o setor da educação, do ensino, da agricultura, possam ser, portanto, também contemplados nessas relações, aproveitar esta capacidade de articulação e também a capacidade industrial da própria França, no sentido de fazer com que os nossos objetivos estratégicos, permanentes e conjunturais, consigamos então alcançá-los por via, efetivamente, portanto, desta relação com a França. Portanto, a confirmação de dinheiro disponível para apoiar Angola em várias áreas. Já citamos aqui o caso da agricultura. Estamos a falar de um total de mais de 400 milhões de euros. Doutor, como é que olha para estes financiamentos, que são frequentes às vezes nos discursos, mas se olharmos para o nosso caso ainda é pouco palpável o investimento francês em Angola? De facto, o investimento francês, como eu disse anteriormente, está muito ligado ao setor, portanto, petrolífero, apenas petrolíferos. Nós temos aqui a Total, que é uma grande multinacional francesa que trabalha neste setor, e precisamos, no quadro desta nova relação, desta nova fase da nossa relação, que já vem desde 1976, portanto, que fizemos o grande acordo geral com a própria França, e hoje fez-se efetivamente a atualização em função também do contexto. Pensamos nós que é já a altura de o Estado angolano, junto da França, estreitarem relações para outros setores e olharmos para esses 400 milhões, portanto, de euros, que é inicialmente bastante interessante, e que está também o presidente na caravana, portanto, na delegação do presidente da República, e também na agenda que foi apresentada, portanto, pela presidência da República, pelo responsável pela comunicação institucional do presidente da República, o secretário para a comunicação institucional, tem também este intercâmbio, este espaço de conversação entre os empresários angolanos e os empresários, portanto, franceses. É preciso conseguirmos atrair efetivamente, portanto, empresários franceses que possam investir aqui noutros setores na realidade angolana, para que possamos então olhar para este quadro, este momento das nossas relações como um momento que possa nos ajudar cada vez mais a estreitar essa relação, que é fundamental, e também nos lançar a nível, portanto, do Ocidente, porque há claramente, para terminar esta minha parte, há uma alteração naquilo que é a cultura estratégica angolana face ao Ocidente. Temos aqui também na agenda o corredor do Lubito, que é muito importante, e, portanto, que desperta claramente também o interesse francês. De facto, portanto, e faz parte do consórcio ocidental que vai gerir por 30 anos o corredor do Lubito. Portanto, é importante trabalharmos nas relações, como eu disse, que a política externa e a diplomacia acabam sendo este pulmão e também, portanto, efetivamente o coração das políticas de um determinado Estado. Ora bem, Dr. David Sambão está connosco para olharmos ainda para outros assuntos importantes e que fazem destaque nesta quinta-feira. Joe Biden
proferiu nesta quarta-feira o seu último discurso à nação como presidente dos Estados Unidos da América. No discurso, que durou cerca de 20 minutos, o ainda presidente norte-americano afirmou que, passados 4 anos, a democracia americana continua forte e garantiu que, durante o seu mandato, construiu uma nova era para o país. O ainda presidente Joe Biden alertou na quarta-feira para uma perigosa concentração do poder nas pessoas mais ricas dos Estados Unidos da América, dizendo mesmo que se está a formar uma oligarquia, ou seja, grupos sociais que monopolizam o mercado econômico. No último discurso à nação a partir da Casa Branca, Biden avisou para uma perigosa concentração de poder nas mãos de um punhado de pessoas ultra ricas, que pode ter consequências perigosas se não for controlado. Em menos de 20 minutos, o líder democrata cessante, que na segunda-feira transmite o poder para o republicano Donald Trump, deixou uma lista de riscos que os Estados Unidos enfrentam quando se avizinha o próximo ciclo político. Biden apontou o potencial surgimento de um complexo tecnológico-industrial que também pode representar perigos reais para o país. Os alertas desta quarta-feira surgem após algumas das personalidades mais ricas do mundo e gigantes da indústria tecnológica se terem juntado a Trump nos últimos meses, incluindo o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, que gastou mais de 100 milhões de dólares, 97, milhões de euros, para ajudar o republicano a ser eleito em novembro e que vai colaborar com a próxima administração norte-americana. Ainda a propósito das ameaças tecnológicas, o presidente cessante referiu-se aos seus concidadãos que estão soterrados numa avalanche de desinformação e que ocorre o risco de conduzir igualmente a um abuso de poder. As redes sociais, frisou, estão a desistir da verificação de factos, numa referência ao Facebook e à sua empresa-mãe Meta, de Mark Zuckerberg, igualmente próximo de Trump. No discurso de despedida da nação, destacou a importância das instituições democráticas para o país, como os tribunais e a imprensa, instituições que Trump atacou em diversas ocasiões e prometeu manter uma transferência de poder pacífica e ordeira. Sei que acreditar na ideia da América significa respeitar as instituições que governam uma sociedade livre, a presidência, o Congresso, os tribunais, uma imprensa livre e independente. O nosso sistema de separação de poderes pode não ser perfeito, mas manteve a nossa democracia por quase 250 anos, mais do que qualquer outra nação da história que já tentou uma experiência tão ousada. Biden fez também questão de assegurar uma transferência de poder pacífica e ordeira, numa referência indireta, mas inconfundível, com os esforços de Trump para reverter os resultados da eleição de 2020, que acabaram por levar ao ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021. Pois é, Dr. David, Biden despede-se dos norte-americanos como presidente. Ainda é o presidente norte-americano, mas está aí a chegar o dia da investidura de Donald Trump. Como é que podemos olhar para o legado presidencial que Biden deixa? Como líder da nação mais poderosa do mundo. Primeiro é que o presidente Joe Biden faz um discurso melancólico, é um discurso de despedida não só da Casa Branca, mas também da política. Durante 50 anos em que emprestou o seu saber, a sua inteligência à administração, portanto, norte-americana, ao serviço do Estado norte-americano. Portanto, influenciou todo um mundo. De facto, influenciou todo um mundo. Biden como é que fica em Washington. Uma pergunta bastante interessante. E ele faz aqui essa questão do oligopólio, do grupo de pessoas ultra ricas que controlam as empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, né, que de alguma forma hoje controlam as mentes de todos os cidadãos do mundo. Estamos a falar das grandes redes sociais e que Donald Trump chamou para si, portanto, esses grandes empresários do setor, portanto, tecnológico, sobretudo das tecnologias de comunicação e informação, e que, de alguma forma, também vão controlando toda a riqueza norte-americana e também influenciando efetivamente, portanto, o abandono dos mídias tradicionais. Isso preocupa Biden, sendo uma pessoa institucionalista
que cresceu sempre nas instituições, por isso é que ele diz que é preciso respeitar, portanto, a separação de poderes, a questão do próprio Congresso, a questão portanto, da administração da Presidência da República, a Corte, portanto, Suprema, esta separação de poderes, e também Biden vai deixar, infelizmente, o mundo numa situação de muitos conflitos. Nós temos aqui Biden, apesar do apoio que Biden faz de forma, portanto, muito clara e evidente à Ucrânia, este apoio que deu à Ucrânia para garantir, e ele disse mesmo isso no seu discurso, para garantir que a Ucrânia conseguisse defender a sua integridade territorial e, por última instância, a sua soberania nacional. Ele também diz que deixou efetivamente preparados os acordos para terminar com um conflito na faixa de Gaza e... Portanto, é um legado histórico que o presidente Joe Biden deixa. Mas vamos olhar para o caso de Angola, né, que tem relações com os Estados Unidos de longos anos. Uma relação que efetivou-se ainda mais, ou seja, fortificou-se ainda mais com Joe Biden, que esteve no nosso país ainda recentemente. Pode-se esperar, para o nosso caso, um recomeço com esta nova era, está aí a chegar a era Trump, o regresso de Trump à presidência? Olha, infelizmente nós não temos nenhuma apreciação, nenhum pronunciamento do presidente eleito Donald Trump em relação à África, em relação a Angola, mas as novas relações que nós temos, os novos momentos que nós temos com os Estados Unidos da América, e também o presidente Biden honrou o Estado angolano com a sua presença, porque foi a primeira vez histórico, é um ato, portanto, bastante histórico, a primeira vez que um presidente norte-americano pisa o solo pátrio angolano e, portanto, e olhar para aquilo que é... Este é um fator que podemos considerar que vai manter fortes os laços de cooperação entre Angola e os Estados Unidos. De facto, não temos... O Estado angolano é um Estado muito importante, sobretudo para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é um país que é gigante, é um país que tem, portanto, efetivamente muitas qualidades, muitas potencialidades, é um país naturalmente rico, mas tem uma fraqueza. Uma das raras fraquezas dos Estados Unidos da América é a questão do petróleo. Apesar de ter a maior reserva estratégica de emergência do mundo, os Estados Unidos da América é um país que passou de exportador até 1973 para o maior importador e consumidor do petróleo mundial. E, naturalmente, nós, como somos um país produtor de petróleo, o nosso petróleo, diga-se de qualidade, portanto, os Estados Unidos da América precisa ainda do Estado angolano, e agora com este corredor do Lubito, que é um importante canal de escoamento de matérias-primas, pensamos nós que, tendo em conta a importância estratégica do corredor do Lubito e também da nossa capacidade de controle e acesso aos recursos naturais, sobretudo do petróleo, nenhum presidente norte-americano poderá, nem o presidente Donald Trump poderá ignorar esta importância estratégica das relações entre os dois países. Sim, essa importância estratégica de Angola e, sobretudo, também da posição estratégica de Angola. Nós estamos a olhar para a posição geográfica, para o conjunto de ações que o próprio Estado angolano vai fazer. Apesar de Trump ser um presidente que sempre colocou a África de lado, praticamente. De facto, mas se o presidente Trump quiser negociar com os países da África Austral, não vai efetivamente ignorar o Estado angolano. Portanto, é preciso olhar para essa questão, e hoje também com o avanço da própria China, da Rússia, a nível da região austral, e sobretudo com a formação do bloco que quer alternar a hegemonia dos Estados Unidos da América e da União Europeia, que são os BRICS, naturalmente Angola é um interlocutor fundamental para que os Estados Unidos da América consiga atingir os seus interesses de contrapor este avanço chinês e russo a nível da África. Pode valer muito para o nosso país o facto do presidente João Lourenço, da presidência do chefe de Estado angolano na União Africana a partir de fevereiro. Ainda tem aqui este ponto que é muito interessante. Sim, a presidência de Angola, portanto, na União Africana também pode ser muito bem aproveitada no sentido de colocar sempre o Estado angolano nesta interação com os chamados gigantes do sistema político internacional. É importante fazer essa abertura porque Angola
precisa de investimento estrangeiro direto para que consigamos efetivamente alavancar a nossa economia e dizer também que quando os grandes do sistema político e econômico internacional investem no nosso território, há maior probabilidade de se preservar a nossa paz, a nossa estabilidade, porque têm também interesses a preservar a nível, portanto, desse Estado em que estão a fazer os seus investimentos. Ora bem, Dr. David, nós vamos agradecer-lhe pela presença no Girassol Jornal. Teremos, obviamente, nas próximas oportunidades mais motivo de conversa, mas por enquanto termina aqui o nosso tempo. Mas muito obrigado por estes momentos ricos de reflexão. Muito obrigado. Estamos aqui disponíveis para servir a pátria. Ora bem, continuação de bom trabalho e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, igualmente, Presidente. Ora, a Tanzânia rejeitou um relatório da Organização Mundial da Saúde sobre suspeita de um novo surto do vírus Marburg, semelhante ao ébola no noroeste do país. Na terça-feira, a Agência World de Saúde disse que 9 casos suspeitos foram notificados nos últimos 5 dias na região de Kagera, incluindo 8 mortes. Num comunicado, a ministra da Saúde da Tanzânia, Jenista Magama, disse que após as análises das amostras, todos os casos suspeitos foram considerados negativos para o vírus de Marburg. Magana disse que o país reforçou os seus sistemas de vigilância e monitorização de doenças. Gostaríamos de assegurar às organizações internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde, que as manteremos sempre atualizados com os desenvolvimentos em curso, declarou a ministra da Saúde da Tanzânia. A Tanzânia registrou o seu primeiro surto de Marburg em março de 2023 no distrito de Bukoba. Matou 6 pessoas e durou quase 2 meses. A doença, altamente infecciosa, é semelhante ao ébola, com sintomas que incluem febre, dores musculares, diarreia, vômitos e, em alguns casos, morte por perda extrema de sangue. Na quarta-feira, o chefe da OMS, Tedros Adhanom, alertou sobre mais casos nos próximos dias, à medida que a vigilância da doença melhorar no último surto suspeito na Tanzânia. A OMS informou que os pacientes, incluindo profissionais de saúde, foram identificados e estão a ser monitorizados. As autoridades sul-africanas anunciaram hoje que 87 mineiros ilegais morreram na mina a sul de Joanesburgo, sendo que 9 dos corpos foram recolhidos antes das operações de resgate que começaram na segunda-feira e terminaram quarta-feira. O porta-voz da Polícia Nacional, Atenda Mat, especificou hoje que 78 corpos foram recuperados na operação de salvamento ordenada pelo tribunal e que 246 sobreviventes foram também retirados das profundezas do subsolo desde o início da operação na segunda-feira. Mat indicou ainda que 9 outros corpos tinham sido recuperados antes da operação de salvamento. As autoridades enfrentam uma contestação crescente e uma possível investigação sobre a sua recusa inicial em ajudar os mineiros ilegais, sendo que, em vez disso, projetaram fumo para o poço da mina e cortaram-lhes o acesso à água, medicamentos, comida e de forma a atraí-los para a superfície. O Ministério da Saúde do Hamas em Gaza anunciou nesta quinta-feira que 81 pessoas foram mortas no território palestiniano nas últimas 24 horas, 72 delas após a divulgação do acordo de cessar-fogo anunciado ao princípio da noite de quarta-feira. Num comunicado, o executivo do movimento islamita Hamas refere que, com estes novos números, o total de mortos nos 15 meses de guerra subiu para mais de 46 mil. Segundo as autoridades no poder em Gaza, o número de vítimas dos ataques de quarta-feira e hoje inclui os corpos levados a 2 hospitais da cidade de Gaza e o número real provavelmente é maior. É o Girassol Jornal, edição de quinta-feira. Seguimos para o primeiro intervalo da noite. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Estão de volta as notícias no Girassol Jornal. Arrancou nesta quinta-feira a campanha de colheita de soja no município do Lovo, a província da Lunda Norte. 60 toneladas do cereal foram colhidas numa fazenda local no âmbito do programa do Planagrão.
hectares e hectares de terra. Muitos campos a perder de vista. As vagens se escondem de forma tímida no enfileirado que completa a vegetação, com pés carregados e plantas recheadas. O trabalho começa cedo e não é braçal. Aqui é tudo mecanizado. Nos últimos 9 meses, a Lavoura Esperança produziu soja e milho em grande escala. Os mitos da impossibilidade de produção agrícola na Lunda Norte caem por terra com este arranque de produção de grãos. Hoje cai por terra esse mito, é um facto. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Dr. João Lourenço, como bem sabe, sempre primou para podermos diversificar a economia e as culturas, em particular. Orientou sempre para podermos implementar a agricultura em grande escala. Que nós sabemos que até aqui a agricultura familiar que tem dado resposta a levar a comida nas nossas mesas. Nós hoje, mais uma vez, estamos a dar prova de que nós acolhemos com muito agrado essa iniciativa, esse plano. Temos aqui a prova que venham para a província da Lunda Norte investir nesse setor que é importante para juntos contribuir para o desenvolvimento do nosso país, em particular da província da Lunda Norte, e não só, para darmos a segurança alimentar e combatermos a fome e a pobreza e criarmos mais postos de empregos. A soja que começou a ser colhida aqui já tem destino. O grupo Carrinho Agro comprou a primeira safra e já começou a ser transportada. A Lavoura Esperança tem preparado os 340 hectares de terra cultivada. A colheita está limitada a 40 hectares nesta primeira fase. A previsão é que 60 toneladas de soja sejam colhidas nos próximos dias. O projeto está inserido no Plano Grão, o Plano Nacional de Fomento à Produção de Grãos. O Plano Grão, que prevê a produção de trigo, arroz, milho e soja, está a ser implementado em 4 províncias: Mochico, Lunda Norte, Lunda Sul e Cuando-Cubango, com um investimento estimado em 2,8 mil milhões de kwanzas. Muitos questionamentos foram levantados em relação à escolha da região leste para a produção de grãos, pelo histórico de que as terras serviam apenas para mineração. A mineração já não é mais possível. Então, devemos apostar mesmo na agricultura, porque a agricultura deve acabar mesmo a fome imediata. Cada um, não é só agricultura familiar, mas também dessa dimensão que nós precisamos ou estamos aqui a testemunhar. O cultivo da soja na região do Louvoa tinha um alto grau de dificuldade dada a acidez dos solos, mas era uma questão de correção do solo. Existe de momento os solos já liberados, mas vamos trabalhar junto com o Ministério da Agricultura, do Ambiente, da Agricultura, para a preparação desses solos e depois nós distribuirmos para os agricultores. Tradicionalmente, a Lunda Norte é conhecida como a terra dos diamantes, mas hoje também queremos dizer que não só diamante, agora a Lunda Norte será a terra do Plano Grão. Colheita de soja em grande escala na província da Lunda Norte e teve início no município da Matala, província da Huila, a primeira safra de arroz do ano. No empreendimento de empresários chineses, até ao fim deste mês serão colhidas mais de 2.000 toneladas. Mais de 2.000 toneladas de arroz vão ser colhidas no município da Matala, na Huila, até o final deste mês. Esta é a primeira de 3 safras do ano do projeto de empresários chineses instalado numa área de 300 hectares num investimento de 10 milhões de dólares. Nesse momento a empresa para o arroz preparou, são 300 hectares, que por colheita queremos colher 2.000 a 3.000 toneladas. O responsável do projeto, onde até dezembro serão colhidas cerca de 7.000 toneladas, garante que o produto é de qualidade e que vai ser comercializado nas províncias de Luanda, Benguela, Huambo e Huila. O arroz é muito bom. A princípio, as terras da Matala ajudam por isso.
a terra é fértil, é viável para a plantação de arroz. O empreendimento tem 220 trabalhadores, maioritariamente jovens angolanos que conseguiram o seu primeiro emprego. Trabalhar aqui na empresa do descasco de arroz é muito bom e a importância do trabalho é muito bom porque temos ajudado com isso, ajudar a família. Neste trabalho ganhei muitas coisas, sim. Consegui, se o meu irmão não tá se sentir bem, precisam de medicação, sim, já me ajudaram muito. O emprego aqui por mim, eu vejo que está bom. Gostei do emprego que eu tenho aqui. Claro que eu ganho aqui e consigo satisfazer as minhas vontades. O administrador da Matala, Machado Quilente, considera o projeto uma mais-valia para o município, visando a garantia de segurança alimentar. Este projeto representa um ganho no mosaico econômico do nosso município, tendo em conta o número de famílias que aqui habitam e também a robustez que se impõe para um município como Matala, que tem terras aráveis, recursos hídricos e energia elétrica para suportar esse tipo de projeto. O governador da província de Luanda, Luís Nunes, visitou nesta quinta-feira algumas obras sociais em curso nas comunas afetas ao município do Kazenga e mostrou-se preocupado com um quadro crítico de saneamento básico na zona. Em relação às obras atrasadas, como é o caso de algumas bacias de retenção, garantiu que tudo será feito para a sua conclusão imediata. O município do Kazenga enfrenta problemas sociais básicos ligados à falta de infraestruturas rodoviárias, iluminação pública em algumas vias, falta de água potável e a debilidade nas redes de esgoto, como é existente na Rua 1 da Comissão. Essa água está aqui desde o ano passado. Aquela chuva que caiu no mês de novembro, até hoje a água está mesmo ali. Este gênero, nós queremos só praticamente que nos desentupem o esgoto e urbanizam mesmo também a rua. O problema dessa rua, nesse momento aqui a água não está saindo a todas as casas. E segundo, aqui quando chove, quer dizer, a pessoa não tem como passar. Aqui todo, a partir daqui até lá atrás. Os munícipes mostram-se preocupados, pois dizem que as aflições já perduram há muitos meses. Como o hospital do Asa Branca, que é o Centro de Saúde Maria Caluanda, iniciaram até agora, não está concluída. Temos a escola da Rainha Ingrácia Cabenha, por trás do marco histórico. Também iniciou, não foi concluída até agora. Temos a Rua das Condutas, que estava a ser asfaltada, não nos beneficiarmos dele. Temos uma obra aqui no bairro Cariango, também uma escola, que está quase a 85% concluído, executado. Falta só conclusão. Está parado. No nosso contexto atual, vale referir apenas uma, que é a questão do saneamento básico. Estes munícipes falavam durante o ato da auscultação presidido pelo governador da província de Luanda, enquanto faziam uma visita às comunas que compõem o município para inspecionar o andamento de projetos prioritários e discutir estratégias de desenvolvimento urbano. A visita começou nas primeiras horas da manhã, com a recepção oficial no pátio da administração municipal. Luís Nunes viu de perto o estado de algumas realidades, como a Rua 1 da Comissão do Kazenga. Recebeu informações do funcionamento do Hospital dos Cajueiros, que atende por dia, em média, 1.900 pacientes. O itinerário seguiu até ao marco histórico na Avenida dos Comandos, que apresenta mau estado de conservação. O governador viu ainda o estado das bacias de retenção da Catumbela, na comuna do Quimaquiesa, e da bacia de retenção da BCA. Quanto às infraestruturas, por se terminar, a estrada da 7ª Avenida do Kazenga é uma das que está em estado avançado de execução. O governador teve a seguinte impressão do Kazenga. Está mal, tem muitos problemas, né? E que nós temos que dar a volta às coisas, trabalhando juntos. Já no encontro que eu tive com a sociedade civil, pedi que também tem que se engajar, porque isto não é só o governo, né, empenhar-se, toda a população também tem que se empenhar, porque senão não vamos a lado nenhum. E dentre várias garantias, Luís Nunes assegurou para este ano soluções rápidas, sobretudo para as 2 bacias de retenção. O que nós fomos ver,
2 nós vamos arranjar uma solução rápida. Algumas vias, fechar alguns bairros, a nível da drenagem, a nível de saneamento, pavimento, passeios, iluminação pública, nós vamos fazer. Portanto, as zonas que já têm ligações, têm que fazer as ligações, já há água, têm que fazer as ligações domiciliares, isso nós temos que fazê-las. Mas isso depende agora do encontro que nós vamos ter com... É uma preocupação nossa, né? Porque a água para nós é fundamental, é um dos produtos que é uma obrigação do Estado fazer chegar à população e nós vamos fazer tudo por tudo para que isso aconteça o mais rápido possível. Quanto ao estado da má conservação do marco histórico do Kazenga, o governador garantiu que o assunto estará em análise conjunta com o Ministério da Defesa para se encontrar os caminhos para a manutenção. E olhamos agora para o desporto. Angola vai disputar a fase de grupos do CHAN dos 3 países no grupo A, nomeadamente contra as seleções do Quênia, Marrocos, República Democrática do Congo e Zâmbia. O adiamento do CHAN de fevereiro para agosto não impediu a realização do sorteio da prova no prazo estabelecido. Nesta terça-feira, as 19 seleções que irão disputar a fase final do CHAN conheceram os seus adversários no sorteio realizado na capital queniana, Nairobi. O rolar da bola colocou a nossa seleção no grupo A, em que vai tentar discutir a qualificação contra as suas similares do Quênia, Marrocos, República Democrática do Congo e a Zâmbia. Os palancas negras estão num grupo apontado como o dos mais difíceis por terem a seleção de Marrocos e a República Democrática do Congo como as principais favoritas a passarem a outra fase do campeonato reservado aos jogadores que atuam nas competições internas. Esta será a 5ª presença da Angola nesta prova da CAF, depois de ter chegado à final em 11 no Sudão, em que perdeu contra a Tunísia por 0-3. Os palancas negras estiveram igualmente no CHAN de 2016 no Ruanda, onde não passaram da fase de grupos. Em 2018, Angola ficou nos quartos de final da prova realizada em Marrocos. A última participação da turma de Pedro Gonçalves no CHAN aconteceu na Argélia, em que fomos consolados mais uma vez com os quartos de final. O grupo B da prova está constituído pelas seleções da Tanzânia, Madagascar, Mauritânia, Burkina Faso e República Centro-Africana. O grupo C é composto por Uganda, Níger, Guiné e as seleções Q1 e Q2 que irão garantir a vaga por via de um torneio a ser disputado antes da data do arranque da competição. Ao passo que no grupo D estão o Senegal, Congo, Sudão e a Nigéria. Confira connosco mais um intervalo no Girassol Jornal. Voltamos a seguir. Até já. Saudações renovadas. As comissões especializadas da Assembleia Nacional aprovaram hoje o relatório parecer conjunto da proposta de lei sobre o regime especial de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas. O documento, aprovado com 54 votos a favor pelos deputados de várias comissões, limita a venda de bebidas alcoólicas numa distância de 500 metros de escolas, hospitais, igrejas e instituições militares e paramilitares. A proposta, que segue agora para a votação final e global, conta com 4 capítulos e 15 artigos. Durante os debates em sede da especialidade, parlamentares defenderam a penalização dos pais em caso de facilitismo no acesso de bebidas alcoólicas aos menores de idade. O documento do Executivo abria espaço para a venda de bebidas alcoólicas nos fins de semana nas proximidades de escolas, hospitais e outros espaços proibidos, isso depois das 22 horas, medida contestada pelos deputados. Estou de acordo que, se forem os pais a incentivarem os menores a consumirem álcool, ali sim, estou de acordo que seja mesmo uma medida penal. Penal. Porque os pais não devem incentivar as crianças o consumo de bebidas alcoólicas. Agora, fora deste quadro,
Isto ia levantar outras questões de doutrina, pronto, mas cada um tem a sua escola. Continuar a ter, tanto nas unidades de saúde, tanto junto das unidades policiais, como também todas as descritas e cemitérios, vamos continuar a ter o consumo conforme se tem visto. Então, se é para proibir, não sei porque que continuamos com esta brecha de, ao fim de semana, depois das 22 horas, poder-se permitir a disponibilização das bebidas alcoólicas. O deputado relator Quilamba Van Dunen refere que o relatório e o parecer foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares presentes na sessão e esclarece que a lei não visa essencialmente criminalizar os distribuidores nem consumidores. O objeto da lei não é propriamente criminalizar. Nós precisávamos era de um instrumento que fosse orientador daquilo que se pretende, que é, no fundo, reduzir ou não permitir que seja, portanto, no perímetro destas instituições, possa-se fazer uso das bebidas alcoólicas ou da comercialização dessas bebidas. No fundo, a incidência da própria matéria será feita em termos de regulamentação. Na reunião conjunta desta quinta-feira, os deputados aprovaram o relatório parecer e o projeto de resolução sobre o processo disciplinar contra o deputado Alberto José Catenda. De acordo com o presidente da Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar, Sérgio Leonardo Vaz, o parlamentar que cumpre processo sob acusação de utilização indevida da viatura protocolar para serviços de rentacar deverá perder o seu mandato. A comissão que trabalhou no processo propôs, devido à gravidade da falta grave, devido à gravidade cometida pelo seu deputado, então a Comissão propôs a perda de mandato e esta perda de mandato, conforme estabelece o regimento da Assembleia Nacional e o Estatuto do Deputado, deve ser deliberada em plenário. Na mesma sessão foram igualmente apreciados e aprovados o relatório e parecer conjunto da proposta de lei que altera a Lei Geral da Eletricidade, o relatório e parecer conjunto da proposta de lei orgânica do Cofre-Geral dos Tribunais, dentre outros documentos. E 5 dos 12 deputados do Para Já Servir Angola, vinculados ao grupo parlamentar da UNITA, não suspenderam os seus mandatos. Estes justificam a decisão por não fazerem parte dos órgãos diretivos desta formação política. O coordenador-geral do Para Já prestou estes esclarecimentos hoje à saída de um encontro com a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. A audiência não passou de um encontro formal para que Abel Epalanga Chivukuvuku, coordenador-geral do Para Já, apresentasse cumprimentos de despedida à presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. O político reafirma que a medida é normal e que encontra respaldo legal. Chivukuvuku esclarece que dos 12, 5 deputados do Para Já vinculados ao grupo parlamentar da UNITA optaram por não suspender os seus mandatos. É uma questão imperativo legal. E no nosso caso, ninguém foi forçado, ninguém foi coagido, ninguém. A lógica foi, quem quer ficar nos órgãos de direção do Para Já, sai do Parlamento. Quem quer ficar no Parlamento, fica, mas não vai para os órgãos de direção do Para Já. Neste momento, saem 7, ficam 5. Agora, o Para Já deve virar as suas atenções para a realização do seu primeiro congresso em 2026. A nossa previsão é 2026, é o ano para fazermos o congresso que vai eleger os órgãos definitivos e permanentes do Para Já e também dar início no segundo semestre de 2026 à pré-campanha eleitoral. Quanto à Frente Patriótica Unida, Abel Chivukuvuku refere que o projeto terá continuidade. Manter a Frente Patriótica Unida, reforçar, reformular e, se necessário, alargar. Eu quero deixar claro, reformular significa irmos para um exercício formal. Significa a Frente Patriótica não pode ser só uma ideia, uma visão. Tem que ser um exercício formal, não é verdade? Uma coligação formal. É isso, reformular. Refira-se que o Para Já Servir Angola foi legalizado em outubro do ano passado pelo Tribunal Constitucional.
A decisão pôs fim a um processo que se arrastava desde 2019, ano da apresentação do projeto, que acabou por ser rejeitado em 2020 pelo tribunal acima mencionado. O Serviço de Investigação Criminal deteve aqui em Luanda 2 cidadãos nacionais que, segundo o SIC, tentaram subornar agentes da corporação com somas monetárias avaliadas em 10 milhões de kwanzas. Em troca, os detidos queriam a retirada fraudulenta de caminhões do porto de Luanda. 10 milhões de kwanzas é o valor proposto por cidadãos nacionais para subornar agentes dos serviços de investigação criminal na tentativa de retirar caminhões de forma fraudulenta do porto de Luanda. Procedeu à detenção em flagrante delito de um cidadão nacional de 51 anos de idade, que é transitário, quando este pretendia subornar com a quantia de 10 milhões de kwanzas um agente do SIC Porto, para, tanto por esta via, conseguir retirar de forma fraudulenta 7 viaturas ou 7 caminhões da marca Shackman, tanto do terminal da DP World. O porta-voz do SIC diz que os cidadãos nacionais, ora detidos, foram mandatados por um elemento de nacionalidade chinesa que, por sinal, dono das viaturas. Este indivíduo veio a mando do seu patrão, que é um cidadão estrangeiro, de nacionalidade chinesa, que, portanto, tem essa mercadoria que está em trânsito, uma mercadoria em regime de trânsito ou regime transitório, que deviam ser, cujo destino final seria então a República Democrática do Congo. Tanto, mas como este indivíduo pretendia tirar essas viaturas ou estes caminhões, tanto sem o consentimento das autoridades ou sem observar aquilo que são os procedimentos legais, tanto fez deslocar estes dois cidadãos, no caso os seus funcionários, para este terminal, no sentido de conseguirem retirar esta mercadoria que está no regime transitório. Não tendo conseguido e tendo sido flagrados pelos nossos efetivos, tentaram subornar os efetivos com quantia de 10 milhões de kwanzas. O SIC reitera que vai continuar com as suas ações investigativas e de apreensão para manter a ordem e tranquilidade do cidadão. Ora, e assim foi a edição de quinta-feira do Girassol Jornal, que volta amanhã à mesma hora, 19h45. Votos de continuação de boa noite em nossa companhia. Passe bem.